O Brasil hoje mergulha num poço sem fundo e não tem uma luz nessa queda livre que possa iluminar algum ponto que as pessoas possam se segurar ou que o Brasil possa se segurar. É evidente que o Brasil não vai se livrar das mazelas e do crime organizado que se instalou no Brasil simplesmente com intervenção. Mas essa intervenção, eu não falo e não posso repetir que há uma violência ou foi violado a soberania nacional. O que ocorreu foi que uma certa pessoa invadiu privacidades ou invadiu um país buscando uma justiça incomum, algo que não cabe dentro de uma pessoa que se diz ter um conhecimento profundo sobre comportamento ou sobre justiça. Então, essa condição caiu sobre essa pessoa. Agora, essa lei Magnitsky, quando veio sobre essa pessoa, não veio sobre o Brasil. Ela veio sobre uma pessoa. Mas o que nós estamos vendo é uma união da desordem em defesa de um que compromete a todos ao mesmo tempo. Se isso é bom ou se é ruim, eu creio que possa apresentar as fraturas, porque elas já estão expostas. Agora, buscar socorro lá fora é porque o que nós temos de forma interna já foi há muito tempo. Nós já vivemos um estado que só é preciso uma consulta ao povo para mudar o nome. Essa é uma ironia da minha parte, porque não é preciso consultar o povo, porque a gente já sabe o que pode acontecer. O que vem pela frente, e nós não estamos vivendo, vai ser muito grave. É evidente que 220 milhões de pessoas vão ser alcançadas. Mas vamos tirar 50 milhões de pessoas? Vamos dizer que 150 milhões vão ser alcançadas, porque nós temos 50 milhões que vivem à beira da miséria. Outros vivem a miséria. Outros nem a miséria têm para dizer que vivem a miséria. Mesmo assim, esse é o lado em que essas mesmas pessoas que criam são as mesmas pessoas que dizem que a sociedade é culpada. Nós, hoje, temos como representantes, porque eu não tenho representante, eu creio que você também do outro lado não tem representante. Essas pessoas não representam nada e nem ninguém, a não ser seus próprios interesses esses que nós estamos vendo deputados, senadores, defendendo o crime. Vemos ministros entrando em locais que é impossível, mas entrou. Estamos vendo essa forma de proteção. Em todo o Brasil hoje se estende novos grupos, porque ficam saturados. Nomes MST, Sem Terra, essas coisas ficam muito saturadas. Então nós já temos um movimento político dos pobres, se não me engano é isso, que tem em Roraima, nós temos em outros lugares, nós temos mesmo no Pará, nós temos em Roraima, nós temos em outras situações onde tem pessoas que têm o agronegócio, são pessoas que invadem terras, são pessoas que são criminosas, são pessoas que são fichadas, pessoas que são procuradas pela justiça. Ao meu entender, essas pessoas têm uma defesa, essas pessoas têm quem os proteja, essas pessoas têm arma. Então nós estamos começando a entender que o comportamento do caos, nós já temos as pessoas que controlam esse caos, já tem pessoas que controlam esses grupos, para justamente não haver um levante. Mas é como eu acabei de falar, nós temos 50 milhões de pessoas que vivem em situações difíceis.
Mas vamos dizer que essas pessoas, algumas dessas pessoas ainda sobrevivem com algum salário. Mas outras pessoas que vivem por viver, outros vivem porque recebem uma pequena quantia do governo. Esses, por via, são trabalhados de uma maneira para que eles não possam entender que eles não podem perder esse governo. Eles não podem, de forma nenhuma, perder aquele benefício. Então, são aqueles que hão de defender de uma maneira clara esse governo. Mesmo que não esteja entendendo ou que esteja entendendo as condições que estão sendo impostas, mas que amanhã todos eles vão perder. Porque não tem como sustentar, porque não tem mais a fonte que sustente. O governo não pode sustentar porque ele não sustenta nada, ele não sustenta ninguém. Tira daqueles que pagam impostos em dias e tira daqueles que geram empregos. É dessas fontes em que essas pessoas são sustentadas. Quando chegam ao poder, é evidente que essas pessoas vão serem abandonadas. Por via da pior das hipóteses, não pode de maneira nenhuma ter uma defesa. Não vai haver uma defesa. Quando se tinha tempo, não se preocuparam em ter defesa. A mesma coisa ocorre quando algumas dessas pessoas que defendem o crime organizado chegam à política. Repito, a política é a ciência do bem comum. Essas pessoas são farsantes, as pessoas são enganadoras, exercem essa função de político para enganar. E é claro que eles enganam mesmo, você sabe que enganam, mentem, enganam, fazem de tudo para que você possa entender que faz de tudo para você entender que vocês não vão ter resultado. Não vão. Eles fazem de tudo para enganar você. Só não querem que você entenda. Quando essas pessoas chegam no Congresso Nacional, todos estão envolvidos em que o Estado ele está se tornando um Estado dominado pelo crime e as pessoas já estão interessadas em saber em defesa da democracia, é fruto. Então observe que o fruto é daqueles que fazem vista grossa nos três aspectos. Ou eles estão por trás, ou são parte do crime. Porque o Brasil hoje, em todos os lugares que você possa imaginar, está acontecendo violência. E não há que tenha dentro do Congresso pessoas que estejam preocupadas com isso, a não ser permitir que tudo isso ocorra para que o caos possa fluir de maneira e que o governo possa tomar medidas e que hão de arrepender-se aos que estavam ausentes no momento em que deveria ter agido e não ter cometido o erro de chamar isso de democracia. Esse momento, para esses que chamaram esse grupo e esse comportamento de democracia, tá pegando muito pesado para eles. Eles estão sentindo na pele o que é chamar comportamento criminosos ou criminoso de democracia. Hoje eles estão sentindo na pele, porque não poderia haver medidas que desse condições ao entendimento que eles hoje usam. Defesa da democracia. Tudo que ocorre levam à justiça por defesa da democracia. Esse é o pago das pessoas que convivem na lama, que convivem com pessoas. Esse é o pago da pessoa inocente ou fraca em dizer, não, mas temos o diálogo. Não existe diálogo. Não existe diálogo. Pode existir o diálogo para você dizer, aqui não podemos aceitar esse comportamento. E a própria
a própria esfera resolver os seus próprios problemas. Eu conto que os poderes são harmoniosos. Essa harmonia, ela surge no rompimento com o povo. Hoje o Congresso, Câmara e Senado não tem mais. É só uma extensão daquele ao qual que manda. Não tem mais o poder. Esse poder foi extraditado. Ele foi furtado. Ele foi doado pelos que se curvaram por via dos seus erros, por via dos seus comportamentos, que por trás disso tem uma arrojada forma de atender aquele o qual hoje domina quase todo o Brasil, que é o crime. E é banal. Está acontecendo e as pessoas não estão observando. Todos que aí hoje estão aos gritos chamaram isso de democracia. Mas chamaram e ainda chamam sabendo que a democracia ela não existe mais. Ela não existe e tentaram enganar milhões de pessoas com a ideia de democracia, que hoje, agora, nesse exato momento, o lado que se diz esquerda fala de democracia. É o primeiro sinal da mentira, é uma pessoa de esquerda falar de democracia. Não pode nem existe a esquerda falar do Estado Democrático de Direito, porque aí é direita. E nem pode a tão chamada direita falar em democracia empurrando um comportamento vamos dizer, um comportamento de diálogo ou uma sociedade tendo dentro a esquerda. Você vê que os lados estão completamente errados ou estão fazendo acordo? Não é possível isso. Mas é isso que nós estamos vendo. E é isso que causa tantos rumores. Porque a esquerda quer uma coisa, usando a democracia para poder perseguir. E ela quer o quê? Ela tem um objetivo, o domínio total. Então não é democracia. Mas eles falam. Só que nós temos os frutos. Aí é que nós temos que observar, absorver os frutos ou rejeitar os frutos. Rejeitando os frutos, não tem mais cria. Então é preciso, agora, nesse exato momento, todos se conscientizarem disso. Ou então, vamos adotar a República Socialista Brasileira. Não tem para onde você correr. Não tem. Conviveram bastante tempo com essas pessoas e chamaram esse comportamento de democracia. Sabendo que isso não é. Porque quando uma pessoa que se diz de direita chama esse comportamento de democracia, também estão convencendo aqueles os quais se diz de direita que é a democracia. É tudo que a esquerda quer que você se convença que é a democracia. E por essa democracia, todos estão sendo esfolados vivos. E o amanhã, o comportamento que vai bater na porta de todos nós. Um abraço a todos. Até mais.